Fala, gente, graça e paz. Bom dia, como é que você está? Hoje é dia 8 de agosto. Estamos juntos para o nosso capítulo 18 do Evangelho de São João, aonde ele começa retratando que Jesus é preso. E diz assim a partir do versículo 1: Tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale de Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas o traidor conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas das vezes se reunia ali com os seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que ia acontecer, saiu e lhe perguntou: A quem você está procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com ele. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente perguntou-lhe: A quem procuram? E eles disseram: A Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus: Já lhe disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixe ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera: Não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? E a partir do versículo 12, Jesus é levado a Anás. Assim, um destacamento de soldados, com o seu comandante, os guardas dos judeus, prenderam Jesus, amarrando-no. E levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. A partir do versículo 15, nós vemos que Pedro nega Jesus. Simão Pedro e outros discípulos estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou. Falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro: Você não é um dos discípulos deste homem? E ele respondeu: Não sou. Fazia frio. Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecer. Pedro estava em pé com eles, aquecendo-se. A partir do versículo 19, o sumo sacerdote interroga Jesus. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus: Eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem, nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram. Certamente eles sabem o que eu lhe disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu no rosto. Isso é jeito de responder o sumo sacerdote? Perguntou ele. Jesus respondeu: Se eu disse algo mal, denuncie o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Então Anás enviou Jesus, de mãos amarradas, a Caifás, o sumo sacerdote. Pedro nega Jesus mais 2 vezes. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: Você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote,
parente do homem cuja a orelha de Pedro te separa, insistiu. Eu não o vi com ele no olival? Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Jesus diante de Pilatos, em seguida de Caifás, os judeus levaram Jesus para Pretório. Já estava amanhecendo, e para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no Pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação você tem contra este homem? Responderam eles: se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. Pilatos disse: leve-no e julguem-o conforme a lei de vocês, mas nós não temos o direito de executar ninguém. Protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, indicando a espécie da morte que ele estava a sofrer. Pilatos então voltou para Pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua? Ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo e o chefe dos sacerdotes que entregaram você a mim. Que é o que você fez? Disse-lhe Jesus: o meu reino não é este mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu disseste que sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Quem é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo algum para acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que solte o rei dos judeus? Eles, em resposta, gritaram: não, ele não, queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Sabe, amada igreja, né? Amados irmãos que tem me acompanhado diante dessa manhã. Interessante nós observarmos que em todo momento Jesus Cristo procurou mostrar a verdade através do reino, a verdade através da salvação, a verdade através da sua vida. São poucos aqueles que trazem para si esta verdade, mas que você diante desse dia possa buscar em Cristo realmente a salvação, uma vida plena diante da presença dele. Que Deus te abençoe. Um forte abraço em nome de Jesus.